Olá, meu nome é João Paulo Patalé e seja bem-vindo ao canal Diário de Medicina. Já faz alguns meses que eu não estava postando vídeo aqui todas as semanas, mas agora estamos voltando à rotina. Então, a partir da próxima semana, toda quarta-feira, a partir das 18 horas, teremos vídeo aqui no canal no YouTube. E o tema de hoje, eu vou estar falando um pouquinho para vocês como foi a primeira era do segundo ano aqui na Fundação Barceló. Roda a vinheta! Então, como eu já tinha mencionado para vocês no primeiro vídeo que eu falo do segundo ano, a gente tem algumas disciplinas no segundo ano. A gente tem anatomia, que é um eixo, e a gente tem EG, que é histologia, embriologia e genética. Para você aprovar, primeiramente você vai ter que aprovar nas provas que vão ter e cada cátedra trabalha de uma forma. A cátedra de anatomia, ela só fez uma prova virtual durante toda a era. Já a cátedra de EG, que é Histologia, Embriologia e Genética, tivemos várias provas. Tivemos 3 provas de embriologia, tivemos 2 provas de genética e tivemos 7 a 9 provas de histologia. Aí depende de qual professora você pegou. Isso no prático, porque histologia e anatomia a gente tem 2 professores, um teórico e um prático. Toda semana o professor vai estar lhe avaliando. No prático, normalmente, quando você chega de histologia, você vai fazer uma prova, que é do tema que você estudou na semana anterior, no teórico, e depois você vai ver todas as lâminas no laboratório. Você vai tirar suas dúvidas com a professora e vai ver. Vou dar um exemplo. A gente está estudando agora sistema linfático. Então, quando chegar lá, a gente vai ver os gânglios, a gente vai ver o baço, vai ver todos os órgãos que fazem parte do sistema linfático. E vamos ver a lâmina, tentar identificar, ver o do que compõe, como é composto o sistema linfático, o tecido linfático, e com isso você vai estar meio que preparado para uma prova final, que é a era. No caso, essa já é a segunda era que eu estou falando. Na primeira era, a gente teve todos os tecidos básicos em histologia, então a gente veio desde o tecido epitelial até o tecido nervoso. Em anatomia, a gente viu todo o aparato locomotor, então membro superior, membro inferior. A gente teve todo esse cuidado com essas questões mais básicas, vamos dizer assim, da anatomia. E em genética começamos a ver algumas enfermidades, algumas doenças, que são doenças associadas à genética, né? Então, são doenças cromossômicas. E já em embriologia, a gente viu da primeira até a 8ª semana e anexos. E foi bem legal, assim, em relação a esses conteúdos, só que são muitos conteúdos para você estar estudando para fazer a era. Então, a primeira era que a gente fez foi a era de anatomia. A prova de anatomia, ela teve aproximadamente 35 questões e você tinha que aprovar 40% para aprovar, mas foi uma prova muito difícil. Pra vocês terem ideia, na minha sala tem 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 5 passaram. Das 5, 3 aprovaram. Então, a cada 10, mais ou menos 30% aprovou essa primeira era. Agora já tiveram recuperatórios, de algumas turmas alguns aprovaram e assim continua. Para quem não passou agora, pode fazer novamente no final do ano. Depois que você passa pela era de Anato, você vem para a era de EG, que aí junta as 3 disciplinas, que é histologia, embriologia e genética, que é o eixo, a cátedra de EG, e você faz uma prova de aproximadamente 50 questões. E é a mesma coisa. Você faz primeiro a prova teórica, que você tem que aprovar com 4, você faz 40%, você tem que aprovar, e depois você vai para o laboratório para confirmar aquele conhecimento, que é a nossa prova oral, que é tão temida, mas que eu acho muito válida, principalmente para nós que somos brasileiros, que vão tentar revalidar em algum país, ou até mesmo no Brasil, que a maioria volta para o Brasil. Então você já vai começando a aprender a falar sobre os conteúdos. Depois que aprovou a prova oral, já acabou. Lembrando que a prova oral de IEG é só de histologia, genética e embriologia, a prova final é só em novembro. Então você passa esses meses só a primeira, segunda e terceira era só com anatomia e histologia, prova prática de laboratório. As outras você vai só meio que se preparando para a final. São menores comparado, porque só o conteúdo de locomotor, de anatomia, já pode-se dizer equivalente a todo o conteúdo de um ano de genética ou de embriologia. Mas que a gente tem que começar a se preparar também, porque senão vai acumular. E quando chega a prova final, você vai ter que saber o conteúdo da primeira, segunda e terceira era para defender esses conteúdos. Normalmente os professores separam alguns conteúdos de cada era para você falar,
para assim ver o nivelamento do aluno, para não pegar só de uma era ou só de outra. Então eles vão pegar alguns aspectos e tentar auxiliar ali na hora e vai a partir daí somar uma nota. Essa nota se irá acima de 4, que aqui na Fundação Bacelar eles tinham um cálculo que é feito para você finalizar com 4 no final de todas as eras. Então, eu tentei explicar aqui um pouco para vocês de como funciona essa era. Então, vocês têm que colocar o seguinte, quando vocês vierem estudar aqui, que a era é composta de dois eixos principais, que é o de anatomia e o de EG, que é histologia, embriologia e genética, e que o importante é estudar tudo, porque no final do ano você vai ter que defender todos esse conteúdo de forma oral. Eu aprovei nas duas, graças a Deus, mas eu tenho que estudar muito ainda, é muito conteúdo, principalmente locomotor, é gigantesco, uma coisa assim imensa, porque a gente tem que ver todos os conteúdos. A gente começa com ossos, que todo mundo fala, saber ossos é fácil, mas eu tenho que saber cada partezinha dos ossos, porque ali vai ter um músculo, vai ter um tendão, vai ter alguma coisa que vai estar ali, então a gente precisa ter esse cuidado. Também a gente tem que aprender os músculos, as veias, as artérias, então tudo isso leva tempo. E a gente tem que aprender também as regiões topográficas. Então, tudo isso exige muita dedicação, muito tempo de estudo. Também tem os nossos amigos que ajudam na revisão. E é muito importante você também ter uma rede de apoio, de ter amigos que lhe ajudem, de ter também revisões em sala, em laboratório. O que tiver, eu sempre falo, o que aparecer você aceita. Aparecer uma chance de revisar, de falar, de fazer alguma coisa, aceite, que assim você vai estar evoluindo cada vez mais. Em histologia também não foi tão fácil, já que a gente tem prova toda segunda-feira. No meu caso, que eu tenho um laboratório na segunda, já chego na segunda sabendo que vai ter prova, todas as segundas. E isso também ajuda a gente a revisar, ver o conteúdo, a não deixar a disciplina atrasada, porque você tem que estar fazendo essas provas sempre. Lembrando que você tem que aprovar essas provas para fazer a ERA. Então você é obrigado a se dar bem nessas provas. E o mínimo é 4. O 4 daqui é um 10. E é isso, assim, no geral é isso. Tem que estudar, tem que ter calma também, tem que ter paciência. E é isso. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo aqui e qualquer dúvida estou à disposição, tanto aqui nos comentários abaixo, pode comentar, gostei ou não gostei, ou algum tema que vocês querem ver aqui no canal, ou lá no meu Instagram, @joaopataleia. E este foi o vídeo de hoje, tá bom? Tchau, tchau. Nos vemos quarta-feira às 18 horas.